passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Hoje completam-se 800 anos de sua morte. É um fato curioso, porque depois de tanto tempo que São Domingos morreu, estamos aqui falando dele, aprendendo com ele, como se fosse acontecido há tão pouco tempo. Quando falamos 800 anos, não é tão perto, é bem longe de nós, é quase um milênio. Quantas gerações se passaram, quantas mudanças na humanidade, quantas transformações. Então estamos sim, cronologicamente, até bem distantes de São Domingos. Mas aquilo que nos aproxima dele é exatamente o que fez com que ele se tornasse aquilo que ele é. O chamado de Deus, o Evangelho. São Domingos foi batizado. E nós, uma vez, um dia, passamos por aqui, por esta pia batismal. Talvez esta por amostragem, mas passamos pela pia batismal. Recebemos o mesmo batismo. Nos tornamos cristãos e filhos de Deus, e neste dia Deus nos deu uma vocação, um chamado. E não importa qual foi o chamado que Deus nos deu, porque um chamado é comum a todos. É o chamado a sermos filhos de Deus, pelo batismo. A nos tornarmos tem dois carros que pararam próximos ao cavalete ali, que está impedindo a passagem do pessoal para pegar o drive-thru, né? É a placa GOO 9623, é um Corsa preto, e tem um Ford Ka preto também, QNE 7B65. Poder estar vendo isso por gentileza? Está atrapalhando a passagem no drive-thru. No batismo, somos chamados a nos tornar filhos de Deus, assim como São Domingos. E isso cada um de nós vamos carregar até o fim da vida. Depois, os outros chamados específicos, bom, cada um vai realizando aí a sua vocação de acordo com o chamado que Deus fez. Mas nós temos um que é comum a todos, sermos cristãos. E como cristãos, viver o Evangelho. Vocês são leigos, eu sou padre. Eu também devo agir como cristão, porque eu fui batizado. Então nisso não tem diferença nenhuma entre nós. E vocês devem agir como cristãos também. São Domingos, ele assumiu a vocação sacerdotal, porque recebeu, além do chamado a ser cristão, um chamado especial, para que como sacerdote ele desempenhasse aí um ministério na igreja. Ele aceitou, mas não aceitou nada mais do que isso. Quiseram até fazê-lo bispo, ele não quis, e deixou claro: eu não quero títulos altos, eu quero servir a Deus, me consagrar para servir os pobres. Então cada um vai viver a sua vocação de acordo com o carisma que o Espírito Santo lhe inspira. E esta palavra que nós acabamos de ouvir, é ela que nos inspira a viver a nossa vocação. Quando Deus chama, Ele nos chama para viver isso no hoje, no agora. Não é para depois. Olha o Evangelho. Senhor, eu vou te seguir. Onde o Senhor for, eu estarei junto. E Jesus deixou claro: olha,
Raposa tem tocas, passarinho tem ninho, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Se você vai me seguir procurando status, coisas, poder, riquezas, estabilidade, esquece, não tem. Ah, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vai pregar o evangelho. Muitas vezes, nós não compreendemos o que é que devemos viver neste mundo. Achamos que precisamos assumir certos patamares da vida, e por a gente não conseguir, por não ter sido chamado a esses patamares, então a gente diz, então a santidade não é para mim. Não é assim. Cada um na sua condição é chamado a ser outro Cristo, a assumir o batismo. Uns solteiros, outros casados, uns consagrados e assim por diante. São Domingos foi radical e foi ao extremo, a tal ponto de ele querer que essa palavra acontecesse na vida dele, à risca. Era de família rica, vendeu tudo que tinha para se tornar mendigo. E quando a gente fala isso, a gente lembra de São Francisco, né? São Francisco também era de família rica, filho único, pais ambiciosos, ele também era ambicioso, bastante dado a uma vida mundana, ligado a prazeres, e de repente larga tudo, deixa até a roupa do corpo lá, em praça pública, diante dos pais, que o reprovavam por aquele gesto, para se tornar mendigo. Mas não para se humilhar, mas para socorrer os outros. São Domingos viveu nessa época, em uma época de muitas guerras, muita miséria, muita fome. Alguns poucos muito ricos, feudalismo, e muitos na miséria. Hoje não é diferente o cenário. A palavra de Deus é a mesma, mas o mundo também ainda não se converteu. Nós temos aí 7% que detém metade de toda a riqueza do mundo. 7%. E os outros 50% reparte com todo mundo, com os 93%. Por isso que tem miséria. Então é um acúmulo desmedido de riquezas. A troco de quê? Então eu vejo que o cenário de hoje, social, não é diferente da época de São Domingos. O que falta para nós hoje é compreendermos que seguir o Cristo é aprender a enxergar no outro que ele também tem o direito à vida. Não só a vida neste mundo, mas a vida também na eternidade. Porque São Domingos se torna miserável com os miseráveis para dar-lhes o pão. Ele mendigava, não para si somente. Ele mendigava para pedir para os outros. E repartir com os outros. E muitas vezes ficava até sem. Conta a história dele que um dia, ele estava acostumado a pedir, mendigar. E sempre que pede, sempre ganha um pedaço, às vezes metade, quando muito. E um dia ele pediu um pedaço de pão, e um fulano deu um pão inteiro para ele. Ele ficou assustado com aquilo, ajoelhou e beijou os pés daquele homem, porque ele nunca tinha ganho um pão inteiro. O outro falou, mas o que é isso? Ele falou, com certeza é o Senhor que está aqui. Então, são absurdos? Até pode ser, mas aprender a enxergar o gesto de Deus presente em tudo isso. O Senhor está presente nos pobres.
Algumas vezes ele até quase que se vendeu como escravo para salvar presos e para matar a fome de outros que estavam morrendo de fome. São extremos. Então hoje, nós vemos que São Domingos é bastante atual. Nós somos privilegiados, somos ainda, por enquanto, a única paróquia na diocese dedicada a São Domingos de Gusmão. Temos o privilégio de ter começado essa devoção do nosso padroeiro. E não tem jeito de falar de São Domingos se a gente não falar do Rosário de Nossa Senhora, porque foi ele quem recebeu pessoalmente o Rosário. E Nossa Senhora, ao entregar o Rosário para ele, disse assim: olha, aqui está a arma com a qual a igreja vai vencer os hereges, vai vencer o demônio e vai alcançar a salvação. Tanto que um dia ele estava em praça pública rezando, apareceu um endemoniado e ele o exorcizou na frente de todo mundo, porque exorcismo, oficialmente falando, não se faz na frente dos outros. É em particular, em reservado, porque é muito perigoso, é muito complicado. E ele fez na frente de todos, uma grande multidão. E ele obrigou o demônio, ele colocou o rosário no pescoço do endemoniado e obrigou os demônios a dizerem quantos eram. E eles disseram que eram 15.000 demônios que estavam naquele homem. E ele obrigou os demônios a dizerem, lá no céu, depois de Deus, quem era a pessoa mais importante? O homem soltava até fogo pelas ventas. Relutava para dizer, mas disse assim que um suspiro da Virgem Maria à Santíssima Trindade vale mais do que todas as orações de todos os santos, vale mais que todos os martírios. E disse que pela oração do rosário é que muitas almas, na hora da morte, se salvam e são libertas do inferno. E o rosário é a ruína dos demônios. Então, nós temos esse privilégio de ter como padroeiro aquele que recebe o rosário. Então nós temos também a graça de poder evangelizar através do rosário. Hoje é Dia dos Pais. O Papa Francisco instituiu o ano da família, o ano de São José, padroeiro de toda a família, e ainda, pela oração do rosário, ele decretou que todo casal que rezar todo dia o rosário ou o terço junto, receberá indulgência plenária, que é o perdão das penas dos pecados. Além do perdão dos pecados, o perdão das penas temporais do pecado. Através do rosário. Aos pais. Muitas vezes, quando nós falamos dos pais, nós esquecemos que os pais são seres humanos, que têm medo, que muitas vezes sofrem insegurança, solidão, apesar da família, da esposa, dos filhos, incertezas e muitas vezes angústias também, por contemplar na vida da família até fracassos. No tempo de hoje, um dia um pai disse assim: padre, é loucura constituir família nos tempos de hoje. E eu disse, em todos os outros também, que nunca foi fácil. Mas o que os pais precisam? Primeiro, não perderem as esperanças. Nunca. Segundo, não ficar olhando só os problemas e as dificuldades da família. Procurem ver as coisas boas que a família tem, porque ninguém é tão mal que não tem algo de bom para oferecer. E Deus muitas vezes, apesar de todos os nossos pecados, Ele olha aquilo que temos de bom
e considera aquilo de bom. Precisamos fazer isso na família também. E não ficar olhando só os fracassos, mas olhar as conquistas. Terceiro, não desanimar e manter-se ligado com Deus. Sabe por quê? Porque você não é pai sozinho. Na verdade, pai é Deus. Deus, Pai do céu. O próprio Jesus falou isso. A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, Deus que está no céu. Então você não é pai sozinho. Deus está com você, porque se Ele não estivesse, você não seria pai. Porque só Deus é pai e só Deus pode criar. E Ele repartiu isso com você. Então você não é pai sozinho. Todos os dias, a cada momento, Deus está com você. Nas dificuldades, nas facilidades, nas tristezas e alegrias, Deus está presente na sua vida. Diocese em Evangelização.